Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar os pequenos sinos de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana, vamos falar sobre o serial killer de Claremont. Agora, este é um caso de Austrália e é um que levou mais de 2 décadas para a polícia resolver. No meio e final dos anos 90, 3 jovens mulheres desapareceram sob circunstâncias muito semelhantes e 2 delas seriam encontradas mortas mais tarde. Após isso, uma enorme investigação foi iniciada. A caça estava aberta para pegar a pessoa responsável e fazer justiça pelas vítimas, mas não seria até anos e anos depois que finalmente um suspeito foi identificado depois que uma correspondência de DNA foi feita. Para este caso, estamos voltando ao ano de 1996 em Claremont, que é um subúrbio ocidental localizado na cidade de Perth, na Austrália Ocidental. Esta é Sarah Spears, ela era uma garota de 18 anos que em 1996 estava morando em South Perth. Sarah nasceu em setembro de 1977, seus pais se chamavam Don e Carol Spears e Sarah era uma de 2 crianças. Ela tinha uma irmã mais velha, Amanda. E pelo que eu posso dizer, os Spears eram apenas uma família muito normal e feliz de 4 pessoas. Sarah teve uma boa infância, ela frequentou uma boa escola interna em Perth e era uma jovem muito brilhante e inteligente. Tanto Sarah quanto sua irmã Amanda eram muito inteligentes e seu pai Don também as descreveu como sendo muito compassivas e disse que ambas se davam muito bem. Elas eram irmãs, mas também eram como melhores amigas. Elas nunca discutiam e sempre apoiavam uma a outra. Elas eram muito unidas durante o crescimento. Sarah era gentil e carinhosa e sua família significava absolutamente tudo para ela. Ela amava muito sua irmã e seus pais, ela era tão carinhosa com eles e isso nunca mudou. Conforme envelheceu, manteve-se muito próxima de toda a sua família. Aos 18 anos, como eu disse, Sarah estava morando em South Perth. Ela tinha um apartamento em South Perth que dividia com sua irmã mais velha, Amanda, que eu acredito que era meio longe de onde seus pais moravam. Eles moravam no campo, mas ainda viam suas 2 filhas com muita frequência. Na maioria dos fins de semana, eles viajavam para South Perth para visitá-las, e o início de 1996 não foi exceção. Don e Carol Spears foram ver Amanda e Sarah em seu apartamento por volta de meados de janeiro, e, enquanto estavam lá, eles realmente estavam criando ideias e planejando para o aniversário de Amanda. Seu 21º aniversário estava chegando em breve, então era um grande aniversário e eles estavam começando os preparativos para isso, e então no final da viagem, Don e Carol se despediram de suas filhas e voltaram para casa, esperando vê-las novamente em breve em algum momento nas próximas semanas. Mas o que eles não sabiam na época era que essa seria realmente a última vez que eles veriam sua filha mais nova, Sarah, porque pouco depois disso, Sarah desapareceu. A data era 26 de janeiro de 1996, o Dia da Austrália, feriado nacional. Então Sarah e seus amigos fizeram alguns planos para a ocasião. Na verdade, haveria um concerto naquela noite no Kings Park em Perth, então eles decidiram que iriam a isso e fariam um pequeno piquenique, o que eles fizeram. Eles foram ao concerto, fizeram o piquenique e depois disso o grupo decidiu que iriam sair para tomar algumas bebidas. A irmã de Sarah, Amanda, na verdade se juntou a Sarah e seus amigos no Kings Park e após isso ela concordou em levá-los ao Ocean Beach Hotel em Cottesloe, que também era um bar. Então Amanda os deixou lá. Os amigos ficaram fora por algumas horas e então por volta das 12 da manhã do dia 27 de janeiro de 1996, eles deixaram o Ocean Beach Hotel e foram novamente buscados pela irmã de Sarah, Amanda. Desta vez, ela os levou para um clube chamado Club Bayview, que ficava no centro de Claremont, e foi depois disso que Amanda perguntou a Sarah e seus amigos se eles não se importariam de pegar um táxi para voltar para casa. Quando eles saíram do Club Bayview, porque Amanda não queria mais ficar acordada por muito tempo. Ela estava cansada, queria ir para casa e dormir um pouco porque era uma mulher muito ocupada.
Ela era uma estudante universitária e também trabalhava muito, então precisava descansar, não conseguia ficar acordada por muito mais tempo. Sarah disse que sim, é completamente aceitável. Ela estava bem em pegar um táxi para casa e se despediu de sua irmã e saiu com seus amigos para a boate. Algumas horas depois, aproximadamente às 2 da manhã, Sarah decidiu que já tinha se divertido o suficiente e queria ir para a cama. Então ela avisou seus amigos que estava indo, e então ela deixou a boate sozinha. Quando ela saiu da boate, começou a caminhar em direção a uma cabine telefônica que ficava na esquina de uma rua chamada Sterling Road e Sterling Highway, e usou a cabine telefônica para chamar um táxi. Ela pediu ao táxi para buscá-la no local onde estava e queria que a levasse para uma área chamada Mosman Park, onde morava um de seus amigos. Acredita-se que, em vez de voltar para seu apartamento em South Perth, Sarah decidiu ficar com esse amigo porque a tarifa do táxi seria muito mais barata. Era uma viagem de carro mais curta. Ela tinha visto aquele amigo de Mosman Park mais cedo naquele dia e eles disseram que Sarah poderia ficar em sua casa naquela noite se quisesse, seria bem-vinda. Então Sarah ligou para a empresa de táxi, ela reservou seu táxi e agora ela só tinha que esperar ele chegar. Ela caminhou para o outro lado da Sterling Road e decidiu esperar pelo táxi perto do cruzamento da Sterling Highway. Agora, enquanto Sarah estava parada esperando, um carro passou por ela e neste carro estavam 3 jovens homens. Os homens pararam em um sinal vermelho no cruzamento e enquanto esperavam para seguir, eles realmente notaram Sarah, obviamente, sozinha no escuro, e um dos homens até fez um comentário como: "Oh, você acha que ela ficará bem ali sozinha?" Porque ela era uma jovem mulher sozinha nas primeiras horas da manhã. Justo antes do sinal ficar verde, um dos homens também notou outro carro dirigindo em direção a Sarah, e enquanto continuavam dirigindo para a rodovia, perceberam que o carro que viram não passou pelo cruzamento. A última vez que eles viram estava se aproximando de Sarah e eles acharam isso bastante estranho, então um dos homens realmente disse: "Devemos voltar e verificar se ela está bem", mas no final eles não fizeram isso. Eles pensaram que provavelmente estavam apenas pensando demais e então continuaram dirigindo e, como se vê, essa foi realmente a última vez que Sarah Spears foi vista. Apenas alguns minutos depois de Sarah ter chamado um táxi às 2h09 da manhã, o táxi chegou ao local onde Sarah disse que estava esperando. No entanto, quando o táxi chegou lá, Sarah não estava lá, ela não estava em lugar nenhum, ela desapareceu. O dia em que Sarah desapareceu foi nas primeiras horas do dia 24 de janeiro, que era um sábado, e descobriu-se que ninguém realmente percebeu que ela estava desaparecida até alguns dias depois, na segunda-feira. Amanda, irmã mais velha de Sarah, presumiu que ela estava com uma amiga no fim de semana, por isso não havia voltado para casa. Na segunda-feira, Amanda ligou para o trabalho de Sarah para verificar como ela estava e se teve um bom fim de semana, pois sabia que Sarah estaria trabalhando naquela manhã. No entanto, Amanda foi informada de que Sarah na verdade não havia aparecido para trabalhar naquele dia, o que era muito estranho. Então, após isso, Amanda decidiu ligar para os amigos de Sarah para ver se ela estava com algum deles. Talvez ela ainda estivesse na casa de um amigo, mas nenhum de seus amigos tinha ideia de onde Sarah estava. Todos disseram que não haviam desde que ela deixou a boate sozinha nas primeiras horas da manhã de sábado. Então, claro, Amanda estava extremamente preocupada neste ponto. Ela não conseguia entender o que havia acontecido com Sarah, para onde ela tinha ido, e então, após um curto período de tempo, decidiu entrar em contato com a polícia e denunciar o desaparecimento de sua irmã mais nova. Ela também entrou em contato com sua mãe e pai para informá-los sobre o desaparecimento de Sarah e, claro, assim como Amanda, eles estavam muito preocupados. O pai de Sarah, Don, disse que sua mente estava a mil. Ele estava pensando em todos os cenários possíveis que poderiam ter acontecido. Talvez ela tivesse sido atacada ou sequestrada. Talvez ela esteja presa em algum lugar e não consiga atender o telefone ou tenha decidido ir embora. Talvez ela tenha decidido que iria a algum lugar sozinha e não contaria a ninguém. Mas, para ser honesta, essa teoria não parecia muito provável para ninguém, incluindo a polícia. Eles estavam bastante certos de que algo muito mais sinistro havia acontecido com Sarah Spears. A polícia rapidamente soube da última vez que Sarah foi vista, o avistamento daqueles 3 homens no carro que viram Sarah parada no lado da estrada perto do cruzamento da rodovia Sterling, e eles contaram à polícia sobre o carro que viram se aproximando de Sarah justo quando estavam indo embora.
Então, a polícia estava bastante certa de que o motorista daquele segundo carro provavelmente estava envolvido no desaparecimento de Sarah. Menos de 2 dias depois de Sarah ser relatada como desaparecida, seu caso foi entregue à equipe de crimes graves para lidar, porque a polícia sabia que isso era muito sério. Uma das primeiras coisas que os detetives decidiram fazer foi apelar ao público por informações. Eles divulgaram várias fotos de Sarah e também fotos do tipo de roupa que ela estava usando na noite em que desapareceu para que o público soubesse quem e o que procurar. Milhares e milhares de cartazes e panfletos de desaparecidos também foram feitos e distribuídos para as pessoas e colocados em vitrines de lojas e empresas, e aqueles que conheciam Sarah, então seus amigos e sua família e até mesmo estranhos voluntários, todos saíram à procura dela e apenas perguntando às pessoas nas ruas se a reconheciam e se a tinham visto. Todos estavam fazendo o máximo possível para encontrar Sarah, incluindo a polícia. Eles receberam centenas de possíveis dicas e pistas do público, que seguiram, mas infelizmente nenhuma delas os aproximou de determinar o paradeiro de Sarah. A própria família de Sarah também recebeu muitas ligações de membros do público com possíveis dicas. Em particular, eles continuavam sendo contatados por diferentes médiums que davam suas opiniões sobre o que aconteceu com Sarah, mesmo que a família literalmente não tenha pedido por isso. Eles diziam coisas horríveis, como: nós vimos que Sarah está morta, sabemos que ela foi assassinada. Um médium disse que sabia onde estava o corpo de Sarah. Outro disse que Sarah havia sido espancada até a morte, sua cabeça havia sido esmagada com uma pedra, o que, como você pode imaginar, foi extremamente perturbador e angustiante para a família dela ouvir. Eles já estavam passando por tanto, vivendo o tormento de não saber o que havia acontecido com Sarah, e esses médiums só estavam tornando tudo 10 vezes pior, tornando ainda mais doloroso para eles. O caso de Sarah recebeu muita publicidade. Estava em todas as notícias, praticamente todos em Perth, e acho que na Austrália também sabiam do seu desaparecimento, mas apesar disso a polícia não conseguiu resolver o caso. Eles ainda não tinham ideia de por que Sarah desapareceu naquela noite de janeiro de 1996 e ainda não sabiam quem estava dirigindo o segundo carro que foi visto se aproximando de Sarah na época em que ela foi vista pela última vez. O carro nunca foi encontrado e então, em junho de 1996, apenas 5 meses após o desaparecimento de Sarah Spiers, a polícia recebeu um relatório de que outra jovem havia desaparecido da área de Claremont. Essa mulher era Jane Rimmer. Ela tinha 23 anos e morava em uma área chamada Shenton Park, na Austrália Ocidental, que fica muito perto de Claremont. Fica a menos de 10 minutos de carro. Jane Louise Rimmer nasceu em 1973. Os pais dela se chamavam Trevor e Jane, e acredito que Jane era uma de 3 filhos. Ela tinha 2 irmãos mais velhos chamados Adam e Lee. Jane foi descrita como sendo muito quieta em seus anos de infância, no entanto, à medida que envelhecia, começou a desenvolver mais confiança e ambição. Ela era muito carinhosa, divertida e amigável, e seu sonho era trabalhar com crianças um dia. Esse era o caminho de carreira que ela queria seguir e eventualmente transformou essa carreira dos sonhos em realidade. Ela conseguiu um emprego como cuidadora de crianças e, além disso, também conseguiu seu próprio apartamento. Na noite de sábado, 8 de junho de 1996, Jane encontrou-se com seus amigos no Ocean Beach Hotel em Cottesloe, que, se você se lembra, era o mesmo lugar, o mesmo bar que Sarah e seus amigos foram na noite em que ela desapareceu. De qualquer forma, Jane foi ao Ocean Beach Hotel com seus amigos, eles comeram algo, beberam e depois saíram e foram para um lugar chamado Continental Hotel, em Claremont, para continuar a noite. E então, às 11h30 da noite, eles deixaram este hotel e caminharam em direção ao clube Bayview, que novamente era o mesmo clube que Sarah visitou. Jane e seus amigos iam entrar no Club Bayview, mas havia uma fila muito longa de pessoas já esperando para entrar, e o grupo realmente não queria aumentar a fila, então eles simplesmente decidiram encerrar a noite, decidiram voltar para casa. Então, eles começaram a caminhar para pegar um táxi quando Jane decidiu que ainda não queria voltar, ela queria ficar fora porque estava se divertindo. Então ela disse aos amigos que eles podiam ir para casa se quiserem, mas eu gostaria de ficar fora por mais um tempo, o que acho que deixou seus amigos desconfortáveis.
Obviamente, eles não queriam deixar a Jenny sozinha. E então, quando entraram em um táxi, disseram a ela: "Vamos, Jenny, entre." "O táxi, vamos sair para beber mais um pouco, em uma de nossas casas." Mas Jenny recusou. Ela disse novamente que realmente queria ficar fora. E ela disse às amigas que as encontraria no dia seguinte. Então suas amigas foram embora e Jenny ficou sozinha e em algum momento daquela noite algo aconteceu com ela porque ela desapareceu. No dia seguinte, domingo, 9 de junho, Jane e sua família tinham planos de almoçar juntos. Acredito que eles almoçavam juntos todos os domingos, mas neste domingo em particular, Jane não apareceu e não avisou a sua família que não iria, o que era muito incomum para Jane. Então seus pais ficaram realmente preocupados e decidiram ir ao seu apartamento para ver se ela estava lá e verificar se estava bem. Mas quando chegaram, é claro que ela não estava lá e não parecia que ela tinha estado lá recentemente também. A cama intacta indicava que ela não havia retornado para casa após a noite anterior fora. Trevor e Jenny Rimmer sabiam que isso era sério, e então decidiram denunciar o desaparecimento de sua filha à polícia. E imediatamente assim que a polícia recebeu este relatório e começaram a investigar o caso de Jane, eles estavam bastante certos de que o desaparecimento de Jane e o desaparecimento de Sarah Spears, que desapareceu pouco menos de 5 meses antes, estavam ligados. Eles eram ambos tão incrivelmente semelhantes para não pensar assim. Eles eram ambos mulheres jovens, ambas na verdade pareciam bastante semelhantes, estranhamente o suficiente, e ambas desapareceram após uma noite fora enquanto estavam sozinhas na área de Claremont. Então, por causa das semelhanças, a polícia decidiu basicamente combinar os dois casos de desaparecimento. Eles seriam investigados pela mesma força-tarefa e essa investigação foi chamada de MACRO. E o mesmo tipo de coisas foram feitas no caso de Jane. A polícia seguiu todas as pistas e sua família e amigos também saíram à procura dela e distribuíram cartazes de desaparecimento. Eles esperavam desesperadamente que alguém soubesse de algo e viesse a público, mas conforme os dias e as semanas passavam, ainda não havia nenhum sinal de Jane e nenhuma indicação do que poderia ter acontecido com ela. Então, acho que com o passar do tempo, as pessoas começaram a pensar que se ela fosse encontrada, provavelmente não estaria viva. O desaparecimento dela provavelmente foi resultado de um crime, e menos de 2 meses após Jane ter sido vista pela última vez, os piores medos de todos foram confirmados quando um corpo foi encontrado. Era o 3º de agosto de 1996, quando uma família estava dirigindo por uma estrada em uma área chamada Wellard em Perth, que fica a aproximadamente 30 minutos de carro de Claremont. A família estava dirigindo por uma estrada em Wellard até que eventualmente decidiram parar perto de uma área de vegetação porque queriam colher algumas flores. Então eles estavam caminhando pela área arborizada quando a mãe da família, uma mulher chamada Tammy, avistou algo no chão na grama. Era o corpo nu de uma jovem mulher e Tammy ficou obviamente completamente chocada e perturbada pelo que havia encontrado e ela sabia instantaneamente que este era o corpo de Jane Rimmer. O caso de Jane estava em todas as notícias, em todos os jornais, seus cartazes de desaparecida estavam por toda parte. Então Tammy sabia que era ela, e então ela contou ao marido o que havia encontrado, e o marido foi tipo, ok, vamos entrar no carro e chamar a polícia. No entanto, Tammy recusou. Ela disse não, eu não vou deixá-la aqui. Ela se recusou a deixar o corpo de Jane sozinho por mais tempo e então ela disse ao marido, você vai com as crianças e chama a polícia e eu vou esperar aqui com Jane até eles chegarem. Agora, quando o corpo de Jane foi encontrado e ela foi enviada para uma autópsia, a polícia, na verdade, não divulgou os detalhes de sua autópsia para o público. Eles disseram que Jane havia sido assassinada, mas não disseram como, não revelaram a causa exata da morte dela, e o motivo disso era porque, obviamente, eles não haviam capturado o assassino. Eles não tinham ideia de quem era o assassino. Então, eles retiveram muitas informações sobre o caso, porque precisariam desses detalhes importantes para eventualmente ligar o assassino ao crime, e se todos soubessem, então, por exemplo, se a polícia divulgasse os detalhes sobre a morte de Jane ao público, eles poderiam ter recebido uma confissão falsa de alguém. Alguém poderia se apresentar e dizer que matou Jane e teria sido capaz de dizer exatamente como fez isso, porque essa informação teria sido de conhecimento público.
Espero que tenha feito sentido. Não sei se expliquei bem, mas como disse, a polícia não divulgou os detalhes sobre o assassinato de Jane ao público. Eles queriam reter a informação de como ela morreu, porque essa era uma evidência crucial que eles poderiam precisar um dia para provar se um suspeito era culpado ou não. Não foi até anos e anos depois, quando o perpetrador foi finalmente encontrado, que os resultados da autópsia dela foram revelados. Agora, o corpo de Jane estava bastante decomposto quando foi encontrado. Obviamente, foi descoberto cerca de 2 meses após o seu desaparecimento e, devido ao estado de decomposição, estava claro que ela estava morta há algum tempo. Ela provavelmente foi morta na noite em que desapareceu e, infelizmente, por causa disso, os patologistas não conseguiram realmente chegar a uma conclusão sobre a causa da sua morte. Eles disseram que a morte dela era, citando, indefinível, mas que não podiam descartar a possibilidade de que ela tivesse morrido como resultado de uma lesão no pescoço. Foi observado na autópsia dela que Jane tinha uma, citando, defeito em forma de diamante, então uma lesão no pescoço, que estava em algum lugar entre 10 a 17 centímetros por dentro, e tinha uma, citando, irregularidade nela. Então parecia que tinha sido infligido com algum tipo de instrumento afiado, provavelmente uma faca. Também foi observado que Jane tinha feridas de autodefesa nela. Ela tinha ferimentos no antebraço esquerdo que novamente pareciam ter sido infligidos com uma faca. Então Jane havia reagido. Ela tentou se defender do agressor, mas como eles a atacavam com um objeto afiado, ela realmente não teria tido chance. Agora, eu não consegui encontrar informações online sobre se Jane havia sido sexualmente agredida ou não. Estou supondo que o legista simplesmente não conseguiu dizer porque ela estava bastante decomposta, mas é claro que ela foi encontrada nua, o que sugere que seu assassinato tinha um elemento sexual. Provavelmente foi motivado sexualmente, mas se o assassino realmente a agrediu ou não, eu não sei. Mas desses relatórios parece que Jane morreu como resultado de um ferimento de faca no pescoço. E depois que seu corpo foi descoberto em agosto de 1996, a caça policial estava em andamento para encontrar o monstro que fez isso com ela. O caso dela passou a ser investigação de pessoas desaparecidas para uma investigação de assassinato. No entanto, apenas 9 meses depois que Jane desapareceu e morreu, parecia que a polícia tinha mais um caso muito semelhante em suas mãos quando uma terceira mulher desapareceu da área de Claremont. Keira Glennon era uma mulher de 27 anos, filha de Dennis e Una Glennon, e ela, na verdade, nasceu na Zâmbia, no leste da África, onde a família morava na época. E quando Keira tinha apenas 5 anos, os Glennons se mudaram para a Austrália. Keira foi descrita como uma criança muito divertida e aventureira, além de ser muito brilhante e altamente inteligente. Tanto que ela realmente foi estudar direito na universidade. Ela obteve seu diploma de direito na Universidade da Austrália Ocidental. E enquanto estudava lá, ela realmente aprendeu japonês e se tornou fluente no idioma, o que é incrivelmente legal. Keira trabalhou em um escritório jurídico. No entanto, quando tinha 26 anos, decidiu que iria tirar 1 ano de folga do trabalho e fazer algumas viagens. Ela viajou para Israel, Grécia, Turquia, Irlanda, onde alguns de seus parentes realmente moravam, pois seus pais eram originalmente da Irlanda. Mas em fevereiro de 1997, ela estava de volta a Perth, na Austrália, porque o casamento de sua irmã estava se aproximando. Mas infelizmente Keira nunca estaria lá para ver sua irmã caminhar pelo corredor, pois ela desapareceu apenas 1 semana antes do casamento acontecer. Na noite de 14 de março de 1997, Keira decidiu sair com alguns de seus colegas do escritório jurídico onde trabalhava. Eles decidiram sair para tomar algumas bebidas. Por volta das 11 da noite, eles foram ao Continental Hotel em Claremont, embora Keira não tenha ficado fora por muito tempo. Acho que ela só bebeu 1 ou 2 vezes e então decidiu encerrar a noite. Então, ela se despediu dos amigos e saiu do clube sozinha, e isso foi logo após a meia-noite, nas primeiras horas do dia 15 de março. Ela disse aos amigos que iria direto para casa, mas é claro que ela nunca chegou lá. Naquela noite, Keira Glennon desapareceu. Pouco depois de sair do clube, Keira foi vista por alguns homens enquanto eles esperavam em um ponto de ônibus. Eles a viram caminhando para o sul ao longo da rodovia Sterling, que era na direção de sua casa na cidade de Mosman Park.
Um dos homens no ponto de ônibus realmente gritou algo para Kira. Ele aparentemente pensou que ela estava pegando carona, e então ele gritou para ela algo do tipo: "Você é louca por pegar carona", obviamente porque era tão tarde da noite. Estava escuro lá fora e ela estava sozinha, mas Kira simplesmente ignorou ele e continuou seu caminho. E então, pouco depois deste encontro, um dos homens no ponto de ônibus aconteceu de olhar para a estrada e quando ele fez isso, ele avistou Kira novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. Na verdade, ela estava ao lado de um carro de cor clara e estava meio que se inclinando através de uma das janelas, claramente conversando com a pessoa ou as pessoas dentro. Claro que o homem no ponto de ônibus não pensou nada disso na hora, e então ele continuou apenas conversando com seus amigos, os outros homens, e então quando ele aconteceu de olhar de volta para a área onde ele viu Kira pela última vez pouco depois, ele notou que ela agora tinha ido embora. Ela não estava em lugar nenhum, e o carro ao qual ela foi vista anteriormente ao lado também tinha ido embora. Acredita-se que Kira possa ter entrado neste carro, este carro de cor clara. Talvez o motorista fosse um estranho oferecendo uma carona e ela aceitou. Talvez ela pensasse que era um táxi. Mas não sabemos com certeza se ela entrou no carro, porque a polícia recebeu posteriormente relatos de outras possíveis aparições de Kira caminhando mais adiante na rodovia Sterling. Mas o carro ao lado do qual ela foi vista em pé nunca foi localizado. A polícia nem mesmo sabia que tipo de carro era, como marca ou modelo. Literalmente tudo que sabiam pelas declarações das testemunhas era que era de cor clara. Eles nem mesmo sabiam a cor exata. E como eu disse, Kira nunca voltou para casa naquela noite, algo aconteceu com ela. E quando sua mãe acordou na manhã seguinte, percebeu que Kira não estava lá. Ela não estava em casa e ela entrou em pânico, entrou em contato com uma das amigas de Kira com quem ela saiu na noite anterior e essa amiga disse a ela que não tinha visto ou ouvido falar de Kira desde que ela deixou a boate em Claremont sozinha. E então sua família decidiu denunciar Kira como desaparecida para a polícia. Neste momento, ao receberem a notícia, a polícia também entrou em pânico imediatamente. Esta era a terceira mulher a desaparecer na área de Claremont. 3 mulheres haviam desaparecido em menos de um ano. E novamente, o caso de Keira era incrivelmente semelhante aos casos das 2 primeiras mulheres, Sarah Spears e Jane Rimmer, tinha que estar ligado. Esses 3 casos tinham que estar conectados. Havia muitas semelhanças para ser apenas uma coincidência. Então, de imediato, a polícia temeu o pior. Eles estavam bastante confiantes neste ponto de que havia um serial killer à solta em Claremont, que estava mirando em jovens mulheres que apenas tentavam voltar para casa depois de sair à noite, e parecia provável que o perpetrador iria atacar novamente. Quem quer que ele fosse provavelmente não iria parar até ser pego, então a polícia e a mídia literalmente tiveram que alertar o público. Alertar outras jovens mulheres e dizer a elas para serem extra cuidadosas ao sair à noite. Disseram a elas para ficarem com seus amigos, em grupos, em áreas mais iluminadas, ruas com postes de luz e levarem o celular aonde forem. O risco para as jovens mulheres em Claremont nesse momento era tão alto que o governo australiano realmente anunciou que estava oferecendo uma recompensa de $250 mil por informações que levassem à identificação e prisão da pessoa responsável por esses 3 desaparecimentos. Quando Kira foi relatada como desaparecida, uma investigação começou imediatamente para tentar encontrá-la. A polícia começou a tomar depoimentos de testemunhas e a seguir pistas. Cartazes de desaparecidos foram criados e colocados, e sua família, desolada, fez um apelo público. Infelizmente, poucas semanas após o último avistamento de Kira, seu corpo foi encontrado sem vida. No dia 3 de abril de 1997, um trabalhador estava caminhando em uma trilha perto de uma pista arenosa em Eglinton, que é uma área situada nas proximidades do norte de Perth, a aproximadamente 35 milhas de Claremont. E enquanto o trabalhador caminhava pela trilha, ele encontrou o corpo de Keira no chão. Então a polícia foi informada e eles foram direto para o local.
Agora, novamente, assim como no caso de Jane Rimmer, na época a polícia não divulgou muitas informações para a mídia e o público sobre a causa da morte de Kira. Eles disseram que era outro homicídio, mas não divulgaram os detalhes sobre exatamente como ela havia sido morta, porque, como mencionei anteriormente, eles queriam manter essas informações em segredo até que soubessem a identidade do assassino. Não foi até anos e anos depois, quando este caso foi resolvido, que os detalhes em torno da morte de Kira foram revelados. O patologista concluiu que Kira morreu como resultado de uma lesão no pescoço. Ela tinha uma ferida muito, muito grande e aberta, que aparentemente ia desde a têmpora até o lado direito do pescoço, e essa ferida foi causada por um instrumento de força aguda, provavelmente uma faca. De acordo com uma fonte que li, ela também tinha uma fratura no crânio e danos em algumas de suas unhas, além de um corte no braço direito. Essas lesões provavelmente foram onde Keira tentou se defender do agressor. Novamente, assim como Jane, eu não sei se Keira foi sexualmente agredida. Eu não consegui encontrar detalhes sobre isso, mas é provável que o assassinato dela tenha sido motivado sexualmente, independentemente, e eu li em uma fonte que ela estava semi-vestida quando foi encontrada. Com o corpo de Keira descoberto, a polícia tinha ainda mais certeza de que havia um serial killer à solta. Eles tinham certeza de que a pessoa que matou Keira era a mesma que matou Jane Rimmer e que era responsável pelo desaparecimento de Sarah Spears, cujo corpo ainda não havia sido encontrado. Como você provavelmente percebeu, Keira e Jane sofreram lesões muito, muito semelhantes. Ambas foram esfaqueadas no pescoço com uma faca. O mesmo método de assassinato foi usado em ambos os crimes, o que, claro, indica que foi o mesmo assassino. Então, seguindo este desenvolvimento na investigação, um perfil criminal do infrator foi divulgado, afirmando que a polícia acreditava que este assassino era alguém muito, muito organizado. Ele era um planejador cuidadoso e esses assassinatos foram premeditados. Ele saiu nessas noites planejando e pretendendo sequestrar e assassinar uma jovem mulher. E, eventualmente, a polícia realmente identificou um suspeito principal no caso. Isso foi em abril de 1998, cerca de um ano após o corpo de Keira Glennon ser encontrado. Era um homem chamado Lance Williams. Ele tinha cerca de 41 anos e rapidamente se tornou o principal suspeito no caso. A polícia ficou incrivelmente desconfiada dele porque acredito que ele foi visto em várias ocasiões diferentes apenas dirigindo pelas ruas de Claremont no meio da noite. Ele simplesmente ficava dirigindo pela área de Claremont por horas a fio, o que parece realmente estranho. Então, a polícia começou a pensar que talvez ele fosse o assassino de Claremont e que ele estava dirigindo por aí procurando sua próxima vítima. Então, Lance foi trazido para ser interrogado e acredito que ele foi questionado várias vezes, mas ele negou tudo. Ele disse que era inocente e que não tinha absolutamente nada a ver com os desaparecimentos e assassinatos de Sarah Spears, Jane Rimmer e Keira Glennon. E pelo que eu pude entender, ele disse que o motivo de ele dirigir por Claremont no meio da noite era porque ele estava realmente tentando proteger as mulheres, não sequestrá-las. Ele, assim como todos os outros, obviamente sabia que havia um assassino à solta. Ele sabia que esse assassino estava atuando na área de Claremont, e então, após o assassinato de Keira Glennon, ele decidiu apenas andar pelas ruas de Claremont para cuidar de outras jovens mulheres, para tentar prevenir um quarto ataque. Mas a polícia claramente não acreditou nele porque ele ainda permaneceu como o principal suspeito no caso. Eles realmente se fixaram em Lance Williams. Eles tinham certeza de que ele era o serial killer que estavam procurando. Mas, ao mesmo tempo, eles nunca tiveram realmente nenhuma evidência concreta contra ele. Então, eu não acredito que ele tenha sido acusado, mas ele permaneceu como o principal suspeito por vários anos. Acredito que até que finalmente a polícia anunciou em 2008, mais de uma década depois, que ele não era mais uma pessoa de interesse. E o motivo de ele ter sido descartado em 2008 foi porque foi o ano em que a polícia realmente obteve evidências de DNA, no caso, evidências de DNA que não ligavam a Lance Williams. E, infelizmente, conforme os anos passavam, a investigação sobre os assassinatos de Claremont começou a esfriar.
A polícia nunca fechou o caso, mas naturalmente, com o tempo, ele começou a desacelerar, porque eles receberam menos dicas e pistas. Mas houve várias revisões no caso ao longo dos anos, e em 2004 houve mais uma revisão independente. Novos detetives foram designados para a revisão do caso e acredito que até mesmo um casal de especialistas forenses do Reino Unido foram trazidos para fazer parte desta revisão. Eles foram encarregados basicamente de revisar tudo com um novo par de olhos. Então eles iriam passar por todas as declarações, todas as dicas e pistas, cada única peça de evidência que a macroinvestigação havia reunido ao longo dos anos, na esperança de que talvez eles pudessem encontrar algo novo, pegar uma nova pista, uma nova linha de investigação que talvez os detetives anteriores tenham perdido. Ou talvez eles até encontrassem alguma evidência forense que não teria sido detectada anteriormente no caso, porque a tecnologia de DNA e forense não era tão boa nos anos 90 quanto era neste ponto. Então, em meados de 2008, a equipe de revisão decidiu passar por todos os registros forenses do caso. Eles queriam passar por todas as evidências físicas que haviam sido coletadas até agora e enviá-las para testes para ver se talvez quaisquer vestígios de DNA do infrator agora seriam encontrados nelas. E uma das peças de evidência que foi enviada para teste foi a evidência coletada no caso de Kira Glennon. Eram, na verdade, raspagens de suas unhas. Se você se lembra, nós falamos sobre como na autópsia dela foi determinado que havia algum dano em suas unhas, provavelmente de onde ela estava usando-as para arranhar o agressor e afastá-lo. Então, raspagens foram tiradas de suas unhas e foram armazenadas em um frasco e mantidas como evidência e permaneceram intocadas por anos, acredito que até 2008, momento em que, como eu disse, a tecnologia forense e de DNA havia se desenvolvido e avançado desde o seu assassinato em 1997. E então, os cientistas pegaram essas raspagens e decidiram realizar alguns testes nelas. E nessas raspagens eles realmente descobriram 2 perfis de DNA de 2 pessoas diferentes. Um desses perfis era obviamente da vítima Kira, e o outro foi encontrado como sendo de um homem não identificado. Este era o DNA do assassino dela, então isso foi uma descoberta absolutamente enorme para a polícia, porque essa foi a primeira evidência de DNA que eles obtiveram em todo este caso nos assassinatos de Claremont. Obviamente, eles não tinham nenhuma evidência de DNA no caso de Sarah Spears, porque o corpo dela nunca foi encontrado e eles não encontraram nenhum vestígio do DNA do assassino no corpo de Jane Rimmer, acredito que porque ela estava muito decomposta na época em que foi encontrada. Então isso foi um grande alívio para a polícia. Finalmente, eles realmente tinham um perfil de DNA do infrator. Agora, eles esperavam estar um grande passo mais perto de pegar esse cara depois de todos esses anos. Mas, curiosamente, o que eles também descobriram quando realizaram testes no DNA do infrator é que ele realmente correspondia ao DNA obtido em um caso de estupro não resolvido que aconteceu em 1995. Uma noite, acredito que em fevereiro de 1995, uma jovem de 17 anos estava voltando para casa após uma noite em Claremont e ela estava sozinha e em algum momento durante sua caminhada para casa, ela foi sequestrada. Um homem se aproximou dela, ele colocou algo sobre a cabeça dela como um capuz para que ela não pudesse ver. Ele a amarrou e a amordaçou, e então a forçou a entrar em seu carro e a levou para um cemitério em uma área chamada Karrakatta, em Perth, na Austrália, que é muito, muito perto de Claremont. É como uma viagem de carro de 3 minutos. Uma vez que chegaram ao cemitério de Karrakatta, o homem procedeu a estuprá-la e ela foi estuprada várias vezes, repetidamente. Não consigo imaginar o quão aterrorizada ela deve ter estado, mas felizmente ela sobreviveu ao ataque. O homem não a matou depois de terminar de estuprá-la, ele apenas fugiu e a menina foi à polícia. O DNA do estuprador dela foi coletado na época e a polícia testou e comparou com vários homens diferentes, acredito que vários suspeitos diferentes, mas nenhum deles era compatível e, portanto, o caso permaneceu sem solução.
Não houve realmente nenhum desenvolvimento nisso por anos e anos até, é claro, 2008, quando a equipe que conduzia a revisão dos assassinatos em Claremont conseguiu obter o perfil de DNA do assassino de Keira Glennon a partir das raspagens de suas unhas e descobriram que o DNA do assassino era compatível com o DNA do homem que estuprou a menina de 17 anos no cemitério de Karrakatta em 1995. Então, 2 anos antes de Keira ser assassinada e apenas 1 ano antes de Sarah Spears desaparecer e Jane Rimmer desaparecer e ser assassinada, isso provou que o assassino já havia cometido crimes antes. Os assassinatos não foram seus primeiros crimes, o que faz sentido. Raramente um assassinato é a primeira ofensa de um assassino. Então, quando descobriram isso, quando ligaram o assassino a um ataque de estupro, a polícia estava confiante de que, se continuassem procurando, se olhassem para trás através de outros crimes não resolvidos que aconteceram antes e depois dos assassinatos em Claremont, eles encontrariam mais que ligavam ao assassino. Eles encontrariam evidências que o conectavam a outros ataques não resolvidos. No entanto, é claro, eles estavam voltando anos e anos. Eles iriam passar por milhares e milhares de casos não resolvidos, então isso iria levar muito tempo, e realmente levou muito tempo. Foram anos antes de haver qualquer novo desenvolvimento, mas em 2016 eles fizeram outra conexão. Eles conseguiram ligar o DNA do assassino a mais um ataque não resolvido que remonta a 1988. Este ataque aconteceu em Huntingdale, na Austrália Ocidental, que fica a pouco menos de 25 milhas de Claremont. Uma noite, uma garota de 18 anos estava apenas dormindo em sua cama em sua casa em Huntingdale, quando de repente ela acordou e encontrou um homem, um estranho, literalmente sentado sobre ela. Ele estava sentado em suas costas, de alguma forma invadiu a casa e encontrou o caminho até o quarto dela. Este homem colocou a mão sobre a boca dela para impedi-la de gritar por ajuda, mas ela realmente lutou muito contra esse cara. Ela tentou com todas as suas forças lutar contra ele e teve sucesso. Ela conseguiu se libertar do aperto dele e gritou pelo pai que estava dormindo no quarto ao lado. E assim que ela fez isso, o agressor literalmente fugiu da cena. Ele saiu correndo da casa, mas o que é interessante é que ele realmente deixou algo para trás. Ele deixou este kimono de seda creme bordado. Estou supondo que ele trouxe para a cena com ele para usar no ataque. Talvez ele fosse usá-lo para amordaçar a jovem de 18 anos, ou amarrar suas mãos, ou talvez ele realmente estivesse usando naquela noite e ele caiu durante o ataque. Então, quando esse ataque foi relatado à polícia, a polícia coletou este kimono e o armazenou como evidência. E anos depois, em 2016, quando a equipe de revisão dos assassinatos de Claremont deu uma olhada neste ataque, que ainda estava sem solução, eles decidiram pegar este kimono e enviá-lo para teste de DNA. E eles realmente encontraram DNA nele. E este DNA era compatível com o estupro não resolvido que aconteceu no cemitério de Karrakatta em 1995, e era compatível com o assassinato de Keira Glennon em 1997. Então, eram 3 casos separados que a polícia havia ligado a este homem agora através do DNA, e ainda assim ele permanecia não identificado. Eles ainda não tinham ideia de quem ele era, porque esses 3 casos nunca haviam sido resolvidos. Então, eles continuaram na mesma direção, eles continuaram investigando outros ataques. Eles realmente decidiram continuar investigando outros crimes que aconteceram em Huntingdale em 1988 para tentar determinar se o homem que invadiu aquela casa e tentou atacar aquela garota de 18 anos cometeu outros crimes na mesma área naquele mesmo ano. E eles se depararam com um crime de natureza semelhante que aconteceu em 88, onde um homem vestido com uma camisola de mulher realmente tentou invadir uma casa em Huntingdale. Essa tentativa de invasão foi relatada à polícia na época e eles realmente recuperaram 4 impressões digitais de uma porta de correr onde o perpetrador tentou abri-la. Então esse crime parece muito semelhante, não parece a invasão anterior em Huntingdale sobre a qual falamos, aquela em que o kimono de cor creme foi deixado para trás. E por essa razão, a polícia pensou que talvez eles estivessem conectados e cometidos pelo mesmo homem.
Agora, quando a polícia pegou as impressões digitais que foram recuperadas da cena do segundo arrombamento e as inseriu no banco de dados de DNA, eles realmente encontraram uma correspondência. Alguém no banco de dados correspondia a essas impressões. Eles correspondiam a um homem chamado Bradley Robert Edwards, que tinha 48 anos até este ponto em 2016. E descobriu-se que ele estava no banco de dados por causa de outro crime que cometeu no ano de 1990 enquanto trabalhava como técnico para uma empresa chamada Telstra na cidade de Netherlands, na Austrália Ocidental. Vamos falar mais sobre esse assunto. No dia 7 de maio de 1990, Bradley Robert Edwards, de 21 anos, foi enviado para fazer algum trabalho nas linhas telefônicas do Hospital Hollywood em Netherlands. No entanto, enquanto ele estava lá, ele realmente atacou uma mulher de 40 anos chamada Wendy Davis. Wendy estava trabalhando no Hospital Hollywood na época, ela tinha um emprego como assistente social e neste dia específico, Wendy estava apenas sentada em sua mesa fazendo algum trabalho quando, por volta do meio da tarde, ela foi abordada por um homem, Bradley Edwards. Ele se aproximou dela e perguntou a Wendy se ele poderia usar o banheiro e ela meio que olhou rapidamente para ele, disse sim e mostrou a ele onde o banheiro estava. Então ele entrou e Wendy continuou com seu trabalho. No entanto, ela realmente ouviu a descarga do banheiro. Muito logo depois que Edwards entrou lá. Ele não tinha ficado lá tempo suficiente para ter terminado o que estava fazendo. Era como se ele tivesse entrado lá e simplesmente dado descarga no vaso imediatamente, por algum motivo. O que Wendy achou bastante estranho e, literalmente, enquanto ela estava tendo esses pensamentos, uma mão segurando um pedaço de pano veio por trás dela e cobriu sua boca, e então outra mão agarrou seu corpo e começou a puxá-la para longe de sua mesa. Era Bradley Robert Edwards. Ele agarrou Wendy por trás e começou a arrastá-la em direção ao banheiro. E, claro, Wendy estava absolutamente aterrorizada. Ela estava tão assustada. Ela descreveu mais tarde como naquele momento ela pensou que iria morrer. Esse homem iria matá-la, mas ela resistiu. Ela começou a tentar se soltar de seu aperto e conseguiu se virar e chutar seu agressor e, estranhamente, depois que ela fez isso, Edwards simplesmente parou o que estava fazendo. Ele não tentou agarrá-la novamente e pediu desculpas. Ele apenas continuou dizendo repetidamente, me desculpe, me desculpe, me desculpe muito. Após isso, a equipe de segurança do hospital foi alertada, eles detiveram Edwards e a polícia foi chamada e eles realmente encontraram em seu bolso que ele estava carregando abraçadeiras de plástico. E lembre-se que ele também tinha aquele pedaço de pano que ele colocou sobre a boca de Wendy. Então, acredita-se que ele iria usar esses itens para amarrar e amordaçar ela antes de estuprá-la no banheiro para o qual ele estava arrastando-a. Felizmente, como Wendy se libertou, ele não conseguiu fazer isso e foi preso e acusado de agressão comum, ao qual ele se declarou culpado. Sua sentença foi de 2 anos de liberdade condicional, então ele não foi enviado para a prisão, ele estava livre, mas tinha que ser supervisionado e mantido sob vigilância por alguns anos. E, inacreditavelmente, ele nem mesmo perdeu o emprego pelo que fez. Ele literalmente atacou uma mulher enquanto estava trabalhando e ainda assim a empresa para a qual trabalhava, Telstra, não o demitiu. Eles o mantiveram e até o promoveram poucos anos depois, o que é insano. Mas de qualquer forma, depois que a equipe de revisão que investigava os assassinatos de Claremont encontrou Bradley Robert Edwards em 2016 e souberam de seu ataque a Wendy Davis em 1990 e sua tentativa de invasão em Huntingdale em 1988, eles começaram a pensar que talvez devessem considerá-lo como um suspeito potencial no caso. Ele claramente tinha um histórico de violência contra mulheres, então talvez ele fosse o assassino que eles estavam procurando há anos. Então eles decidiram apenas seguir Bradley Edwards por um tempo. Eles meio que o tinham sob vigilância e um dia o seguiram até um cinema. Ele entrou lá para assistir a um filme, né? Então os policiais disfarçados o acompanharam. Eles se sentaram atrás dele e notaram que durante o filme ele estava bebendo uma garrafa de limonada Sprite e quando o filme terminou, ele deixou a garrafa no cinema. Então, depois que ele saiu, a polícia decidiu pegar essa garrafa porque obviamente teria o DNA dele nela.
E quando esse DNA da garrafa foi testado contra o perfil de DNA que a polícia havia obtido do assassino de Keira Glennon, era uma correspondência. E então, é claro, o DNA dele também correspondia ao ataque sexual em Caracata anteriormente não resolvido em 1995, naquela garota de 17 anos, e o ataque àquela garota de 18 anos em Huntingdale, em 1988, onde um homem invadiu sua casa, literalmente sentou-se sobre ela e depois fugiu da cena, deixando para trás o kimono de cor creme. O DNA encontrado naquele kimono correspondia ao DNA de Bradley Edwards. Então, após quase 2 décadas, finalmente a polícia tinha uma resposta. Bradley Robert Edwards era o assassino que eles haviam procurado por anos e anos e anos. Mas antes de irmos mais longe, vamos dar uma rápida olhada no passado desse assassino. Então, Bradley Robert Edwards nasceu no dia 7 de dezembro de 1968 e cresceu em Huntingdale, na Austrália Ocidental. De acordo com um artigo que li, os pais dele se chamavam Bruce e Kay Edwards, e eu não tenho certeza de quantos irmãos Bradley tinha. Eu sei com certeza que ele tinha um irmão mais novo, mas não sei se ele tinha mais irmãos e irmãs ou se Bruce e Kay tiveram apenas 2 filhos e infelizmente não há muitas informações online sobre como foi a infância de Bradley, se ele teve uma boa criação ou uma ruim, mas eu sei que ele era apenas um adolescente quando começou a cometer crimes. Ele saía à noite e cometia roubos e furtos, ele espiava jovens mulheres. Ele as observava secretamente enquanto elas se trocavam, e então em 1988, quando ele tinha cerca de 19, 20 anos, sabemos que foi por volta dessa época que ele começou a realizar os ataques na área de Huntingdale. Ele tentou invadir uma casa, suas impressões digitais foram recuperadas da porta de correr e ele conseguiu invadir a casa daquela garota de 18 anos e tentou atacá-la, e provavelmente podemos supor que isso foi motivado sexualmente. Se ela não tivesse conseguido se libertar dele e gritar por seu pai, provavelmente Edwards a teria estuprado. Eventualmente, como sabemos, ele conseguiu um emprego como técnico trabalhando para Telstra, durante o qual ele atacou Wendy Davis no hospital de Hollywood em 1990, mas apesar disso, ele não foi demitido, ele foi mantido e, honestamente, a maioria das pessoas que conheciam Edwards apenas pensavam nele como sendo um homem muito normal, um homem bom. Aparentemente, à medida que envelhecia, ele fez muito trabalho para a comunidade local, ele dirigiu um clube de esportes. Ele até recebeu prêmios por seu trabalho com o clube de esportes, ele gostava de futebol, fazia parte de uma equipe, ele foi descrito em um documentário como sendo um pouco solitário, mas não tanto que se destacasse por isso, se isso faz sentido. Como eu disse, ele parecia ser um homem muito normal, o que eu acho que é por isso que ninguém suspeitou dele. Ninguém realmente teria pensado que ele seria capaz de fazer as coisas que ele fez, como estuprar aquela jovem no cemitério de Caracata em 1995 e assassinar Keira Glennon em 1997, e então ele nunca foi pego, ele conseguiu passar despercebido. De acordo com um documentário do 60 Minutes Australia, entre o tempo em que os assassinatos de Claremont foram cometidos até Edwards ser identificado em 2016, a polícia realmente tinha cerca de 18 mil suspeitos no caso. 18 mil pessoas que eles investigaram como potencialmente sendo o assassino de Claremont. E, inacreditavelmente, Bradley Robert Edwards nunca foi um deles. Ele nunca esteve na lista da polícia, o que me parece realmente estranho, porque ele já havia sido preso antes, apenas 6, 7 anos antes dos assassinatos em Claremont acontecerem. Ele foi preso pelo ataque a Wendy Davis. No entanto, para ser honesta, a maioria das pessoas acredita que a polícia que lidou com o caso de Wendy na época não levou a situação a sério o suficiente. Quero dizer, ele foi apenas acusado de agressão comum, mesmo sendo bastante claro que ele pretendia agredi-la sexualmente. Ele tinha um pano para amordaçá-la, tinha abraçadeiras para amarrá-la, estava tentando arrastá-la para o banheiro.
A polícia não tratou o que aconteceu com a Wendy com mais seriedade na época. Eles nunca o trataram como um agressor sexual ou um potencial agressor sexual, então ele nunca foi colocado em qualquer tipo de lista de agressores sexuais, o que provavelmente é o motivo pelo qual ele nunca foi investigado pelas equipes de polícia que trabalharam no caso dos assassinatos de Claremont, o que obviamente foi muito, muito sortudo para ele. Isso significou que após o assassinato de Kira Glennon, ele foi capaz de simplesmente continuar tendo uma vida normal. Ele chegou a se casar, acredito que teve um filho. Ele foi capaz de fazer todas as coisas, ter todas as oportunidades que ele roubou de suas vítimas, mas sua sorte eventualmente acabaria em 2016, quando a correspondência de DNA foi feita, quando seu DNA foi encontrado como correspondente ao DNA que foi coletado das raspagens das unhas de Kira Glennon. Bradley Robert Edwards, de 48 anos, foi preso em dezembro de 2016 e foi levado para interrogatório. No entanto, ele negou tudo. Ele disse que a polícia tinha pegado o cara errado. Ele não tinha absolutamente nada a ver com nenhum dos 3 casos. Ele não era o serial killer de Claremont. Mesmo quando eles apresentaram a ele as evidências forenses que tinham, as evidências que não apenas o ligavam ao assassinato de Kira Glennon, mas também ao estupro em Karrakatta e aos 2 casos de invasão em Huntingdale, mesmo quando eles mostraram isso a ele, ele ainda negou, disse que não era ele. Ficou claro que ele não iria fazer uma confissão tão cedo, ele iria manter sua inocência, o que significava que o caso eventualmente iria a julgamento, mas antes que isso acontecesse, a polícia precisava garantir que tinha o máximo de evidências possível contra esse homem para garantir uma condenação. Então eles tiveram que continuar trabalhando na construção do caso contra ele e, felizmente, as evidências de DNA das raspagens de unhas não foram tudo o que encontraram. Eles reuniram ainda mais provas que o ligavam ao crime. Então vamos analisar essas evidências agora. Como mencionei algumas vezes, Edwards trabalhou como técnico da Telstra por vários anos, inclusive durante os anos 90, quando os assassinatos foram cometidos. E ele realmente tinha um uniforme para o seu trabalho. Ele usava essas calças azuis da Telstra para trabalhar. E acontece que quando os corpos de Jane Rimmer e Kira Glennon foram encontrados, os cientistas realmente descobriram vestígios de fibras de poliéster azul em seus cabelos, que na época foram obviamente coletados e armazenados como evidência. No entanto, quando Edwards foi posteriormente identificado e essas fibras foram comparadas com as fibras de suas calças de trabalho, descobriu-se que eram compatíveis. Além disso, também foi determinado que na época dos assassinatos, Edwards dirigia uma perua Commodore e fibras dos assentos deste carro também foram encontradas nos corpos de Kira e Jane. Isso provou que os corpos delas estiveram em seu veículo, e eu só quero mencionar também que o carro que ele dirigia era branco, e se você se lembra na noite do desaparecimento de Kira Glennon, ela foi vista ao lado e conversando com o motorista de um carro de cor clara, e o carro de Edward era branco. Acredito que li em algum lugar que foi especulado que as meninas podem ter pensado que Edwards era um motorista de táxi, ou ele pode ter fingido ser um motorista de táxi, porque seu carro parecia um pouco com um táxi. Então, se elas pensassem que era um táxi, ele provavelmente não precisaria forçá-las a entrar no veículo. Elas entraram voluntariamente acreditando que ele as levaria para casa em segurança, mas ele tinha outros planos. Então agora a polícia tinha evidências forenses ligando Bradley Robert Edwards a 2 dos 3 casos de Claremont. Eles tinham evidências forenses ligando a Kira Glennon e Jane Rimmer, mas infelizmente não a Sarah Spears, porque seu corpo nunca foi encontrado e por esse motivo ele não foi originalmente acusado de seu assassinato, ele foi apenas acusado dos assassinatos de Kira e Jane. No entanto, em fevereiro de 2018, a polícia decidiu prosseguir e acusá-lo também do assassinato de Sarah, porque apesar da falta de evidências, os detalhes em torno de seu desaparecimento eram incrivelmente semelhantes aos casos de Kira e Jane. Eles tinham que estar ligados. Então, em 2018, a acusação de assassinato intencional de Sarah Spears foi adicionada. Então, ele foi acusado dos 3 assassinatos. E além disso, ele também foi acusado de crimes relacionados ao estupro em Karrakatta em 1995 e os ataques e invasões que o ligaram a Huntingdale no final dos anos 80.
No total, ele foi acusado de 8 crimes distintos, 3 dos quais eram obviamente os assassinatos. Curiosamente, quando chegou a hora de sua declaração, apesar de anteriormente negar seu envolvimento, Edwards decidiu se declarar culpado das acusações relacionadas à mulher de 18 anos que ele atacou em Huntingdale e das acusações relacionadas ao estupro da menina de 17 anos no cemitério de Caracata. Ele agora admitia que era responsável por esses crimes, mas ainda negava os assassinatos de Claremont e, portanto, se declarou inocente das acusações de homicídio. Devido à enorme repercussão deste caso, a quantidade de publicidade que recebeu, decidiu-se que Edwards teria um julgamento no banco dos réus, o que significa que, em vez de haver um júri completo, em vez de um júri decidir sobre um veredito, ele seria julgado perante um juiz. Então, um único juiz decidiria seu destino, e o juiz neste julgamento foi o juiz Stephen Hall. O julgamento de Edwards começou em novembro de 2019 e foi um julgamento longo, durou vários meses porque havia muito a ser analisado. A acusação analisou todas as evidências que haviam reunido que o ligavam aos crimes, as evidências que discutimos, como o DNA e as fibras, o carro que ele dirigia. Eles convocaram várias testemunhas para depor, uma das quais era, na verdade, Wendy Davis. Ela veio à frente e contou ao tribunal sua história sobre como foi atacada por Edwards em 1990 e como temeu por sua vida. No final, havia uma quantidade substancial de evidências contra ele. Claro, a equipe de defesa de Edwards tentou contestar essas evidências. Em particular, eles tentaram contestar as evidências de DNA. Acredito que eles alegaram que, nos muitos anos antes da correspondência de DNA com Edwards ser feita, as evidências que haviam sido armazenadas, como as raspagens de unhas e as fibras, poderiam potencialmente ter sido contaminadas no laboratório e, portanto, os resultados não eram precisos. No entanto, no final do julgamento, depois que ambos os lados apresentaram seus casos, o juiz Stephen Hall concordou com a acusação. Em setembro de 2020, ele proferiu seu veredicto e considerou Bradley Robert Edwards culpado pelos assassinatos de Keira Glennon e Jane Rimmer, mas infelizmente inocente do assassinato de Sarah Spears, e isso, claro, se deve ao fato de que a acusação não tinha nenhuma evidência forense porque eles não tinham um corpo. Havia evidências forenses suficientes para afirmar concretamente que Edwards matou Keira e Jane, mas infelizmente o mesmo não podia ser dito sobre Sarah, e, portanto, o juiz simplesmente não pôde condená-lo por seu assassinato. O juiz até disse, quando proferiu seu veredito, que, devido às semelhanças, é mais do que provável que Sarah Spears tenha sido morta por Edwards. Mas as evidências simplesmente não estavam lá para provar isso em tribunal. Se o corpo de Sarah tivesse sido encontrado, é muito provável que ele teria sido condenado por sua morte também, o que deve ter sido devastador para a família de Sarah. Não consigo imaginar quão doloroso deve ter sido para eles pensar que talvez, depois de todos esses anos, eles finalmente iriam obter justiça pelo que aconteceu com ela, e então descobrem que ela foi a única que não obteve a justiça que merece. O pai de Sarah, Don, disse em uma citação: "Sabíamos que havia uma chance de ele não ser condenado por Sarah por causa da falta de provas, mas em nossos corações sabíamos que ele era culpado, e o fato de nunca terem conseguido enterrar Sarah também é simplesmente terrível. Eles nunca puderam fazer um funeral para ela ou dar a ela o enterro que ela merece, porque o corpo dela ainda está por aí em algum lugar, apenas não descoberto. Contudo, creio que o caso de Sarah segue em aberto. A polícia continua buscando seus restos mortais, então eu espero muito que eles a encontrem logo para que possa descansar em paz." Depois que Edwards foi condenado pelos assassinatos de Keira Glennon e Jane Rimmer, ele foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 40 anos. Após 40 anos, ele se tornará elegível para a liberdade condicional. No entanto, ele tinha 52 anos quando foi condenado. Então é muito possível que ele morra antes mesmo de terminar seu prazo mínimo de 40 anos. Mas é isso para este caso. Esse é o caso do assassino de Claremont. Levou 24 anos para conseguir uma condenação para Bradley Robert Edwards finalmente ser pego e punido pelos horríveis crimes que cometeu. Muitas pessoas acreditam, no entanto, que ele cometeu ainda mais crimes, talvez até mais assassinatos. Talvez Sarah Spears não tenha sido sua primeira vítima e Keira Glennon não tenha sido a última.
E talvez ele nunca tenha sido associado a esses crimes, nunca houve evidências suficientes, ou talvez os corpos nunca tenham sido encontrados, como o de Sarah, e por isso ele conseguiu se safar. Mas digam-me o que pensam sobre isso. Acham que Edwards poderia ter tido ainda mais vítimas de assassinato? Eu acho que definitivamente há uma possibilidade, porque parece bastante estranho que ele simplesmente pararia depois de Kira, já que ele não foi pego por mais 20 e tantos anos e ele parecia um assassino que continuaria matando até o dia em que fosse preso. Algumas pessoas teorizam que talvez ele estivesse com muito medo para matar novamente depois de Kira. Ele achou que estava ficando muito arriscado. Talvez a própria Kira tenha assustado ele e o desencorajado a fazer isso novamente, porque sabemos pelas lesões de autodefesa dela que ela deu uma grande luta. Ou como eu disse, talvez ele tenha matado novamente depois. Talvez ele tenha tido uma quarta vítima e eles nunca foram encontrados e a conexão nunca foi feita. Mas sim, é isso para este caso. Sinto que este vídeo vai ser muito longo, então, como sempre, me diga nos comentários se você assistiu até o fim. Deixe nos comentários sugestões de casos que você gostaria que eu cobrisse. Você também pode utilizar o formulário de solicitação de caso na descrição que verifico semanalmente. Muito obrigada por assistir, por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez, e eu te vejo novamente na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!